Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tema de hoje: o inimigo por via indireta busca turbar a alma. Encontrando-me em meu habitual estado, estava me lamentando com meu sempre amável Jesus por meu pobre estado presente, e com toda a amargura de minha alma lhe dizia: vida de minha vida, não queres já ter compaixão de mim? Para que viver com isso? Não queres mais servir-te de mim? Tudo terminou? É tal e tanta minha amargura que pela dor me sinto petrificada. Mas o que é mais, que enquanto eu estou todo abandonado em teus braços, como se nem sequer desse um pensamento à minha grande desventura, os outros, e tu sabes quem são, sussurram-me ao ouvido: e como? E por quê? Então você cometeu pecados? Você se distraiu? E o que é pior, enquanto me dizem isso, eu sinto que não quero ouvi-los, pois é como se interrompesse o sonho que você me faz fazer nos braços de sua vontade. Ah, Jesus, talvez não tenha se dado conta de quão duro me é esta dor, pois de outra maneira viria me socorrer.
e outras muitas tolices lhe dizia. Então bendito Jesus me disse: Minha filha, pobre filha minha, queres te afligir, não é verdade? Ah, minha filha, faço tanto para te ter em paz e eles querem te perturbar. Não, não. Deve saber que o primeiro a ficar chateado se tu te ofenderes seria eu, né? E por isso seria o primeiro a dizer-te. E se nada te digo, não te preocupes. Mas quer saber quem é a causa de tudo isso? É o demônio. Ele se corrói de raiva, e cada vez que falas dos efeitos de minha vontade a quem se aproxima, monta um furor, e não podendo ele aproximar-se a quem faz a minha vontade diretamente, dá a volta e vai a quem pode aproximar-te sob aspecto de bem, para ter pelo menos a mísera tentativa de perturbar o céu sereno da alma no qual me deleito em habitar. Por isso, de longe, troveja e relampeja, acreditando fazer com que isto alguma coisa. Mas, pobrezinho, a força da minha vontade rompe suas pernas e faz cair trovões e relâmpagos sobre ele mesmo, e fica mais enfurecido que antes. Além disso, não é verdade, como você diz. Que vantagem tem o meu estado? Deve saber que na alma que faz em verdade minha vontade, é tal e tanta virtude de meu querer, que no lugar onde esteja dita alma, se eu me aproximo para mandar castigos, encontrando minha vontade e meu mesmo amor, não quero castigar a mim mesmo nessa alma. É mais, por ela fico ferido e sem forças. E em lugar de castigar, vou lançar-me nos braços dessa alma, que contém meu querer e meu amor, me descanso e fico descansado. Ah, se tu soubesse em que aperto de amor me pões, e quanto sofro quando te vejo minimamente descontente. Por coisas bestas, qualquer coisa besta que a gente possa pensar e que ele fica ocupado consigo mesmo. Qualquer coisa que faz a gente pensar em nós mesmos. Qualquer coisinha, qualquer preocupaçãozinha, né? Minimamente descontente, que é chateada, amargada, ó, minimamente descontente ou perturbada. Então, pode ser coisas grandes que possam perturbar, preocupação com o que as pessoas dizem, né? De se tu marido, filho, parente, alguém da igreja, alguém que faz comentários nos vídeos, né? Qualquer coisa. Problemas ou coisas também pequenininhas. Pensamentos, algum pensamento negativo que a pessoa fica alimentando, ó, minimamente descontente ou perturbada por minha causa. Estarias mais contente e os outros deixariam de te causar incômodo. Ah, se tu soubesse em que aperto de amor me pões e quanto sofro quando te vejo minimamente descontente. Então, Jesus já falou sobre isso em um tema, né? Que quando a pessoa fica triste, entristece ele nela. Tá deixando Jesus triste, né? Se a pessoa ficar assim, amargada, chateada, né? Triste, descontente, às vezes perturbada até com uma correção de Jesus. Não ver na luz naquilo, né? Ficar pensando no que isso causou para ela, né? Ai, errei de novo. Ai, como eu sou burro, né? Ai, como eu sou lerdo, né? E ficar perturbado por não ter entendido na hora. Aí Jesus vem, corrige e a pessoa fica perturbada. Então, ao invés dela ver o bem, né? Olhar para o positivo, de uma forma positiva e agradecer, e isso fazer com que seja um motivo para ela se estreitar mais ainda com Jesus, porque ela está aprendendo mais. Então, se ela ainda não tinha aquele pensamento, ela vai ter, então ela vai se unir mais ainda a Jesus naquilo que ainda não estava tão unido assim, né? Então é um motivo para ela festejar e não ficar triste. As luzes, as correções é motivo para festejar, porque é mais Jesus que você está recebendo, é mais de Jesus que você está recebendo, mais entendimento. Se a pessoa se perturba porque sente que sente lá na pele dela lá, né, a exposição e fica pensando em si mesma, aí Jesus fica triste. Então a tristeza dela entristece Jesus. É uma sensibilidade, né, também, né. É interessante, né, que a gente estava falando sobre a gravidez, né, a gravidez. E que tudo, né, que a mãe sente passa para o filho, né. Então, assim, Jesus, a sensibilidade é muito forte, essa união, é muito séria. Então, qualquer pensamento que a gente tem contrário, fica alimentando, qualquer sentimento, né, negativo, passa para Jesus. Jesus fica descontente. A nossa ligação com ele é muito forte também.
a união da alma com Jesus. Que ele é ciumento de cada cantinho da sua alma, cada cantinho dos seus pensamentos. Se você se ocupa e coloca alguma coisa que não é dele, ele fica descontente, ele já fica sem encanto, ele já fica meio que exprimido lá. Então ele está falando aqui com ela, minimamente descontente ou perturbada por minha causa. Então, ele sente um aperto, tá? E quanto sofro quando te vejo minimamente descontente ou perturbada por minha causa. E mesmo que a causa é Jesus, mesmo que o motivo seja ele, porque você está fazendo as coisas dele. Mas é aquilo, a gente tem que confiar nele, saber que o segredo é a alma em Jesus, é o que ele sabe, é o que ele considera. Se a outra pessoa não está lendo, ela vai pensar um monte de coisa, problemas. Ela pode pensar o que ela quiser, ela pode ter a opinião dela, ela é livre. Mas você não pode ter opinião mais e comprar a ideia daquela pessoa que está falando abobrinha. Porque você tem que defender a verdade dentro de você, que é Jesus. Quando você defende uma verdade dentro de você, você está defendendo Jesus. Quando você defende aquilo que ele já te disse e alimenta isso e não um pensamento errado, você está cuidando de Jesus, está cuidando daquela verdade. Está dizendo, não, eu sei que não é assim, eu acredito no que ele diz, eu sei que Jesus é o que ele deseja, é isso, isso, isso. Então eu fico em paz, porque eu sei que eu estou fazendo tudo certo, porque eu estou fazendo a vontade dele. Então, quando você segura e agarra essa palavra, essa verdade que você sabe que o que você vive não é uma ilusão, é uma verdade muito grande, as outras pessoas podem falar que você é fanático, pode falar que você é exagerado, pode falar que você é farisaico, pode falar o que pode dar aqueles nomes que eles dão lá, agnóstico, pode falar o que quiser. Pode chover os canivetes ao seu redor. Mas não deixar Jesus. Você não pode deixar Jesus para ficar com o humano, para ficar com o que o humano está trazendo, né? Se são coisas negativas, você vai saber na hora. Você vai advertir na hora a presença do demônio de Deus, porque quando é Jesus, ele fala o sinal, que é quando eu falando, infunde paz na alma, infunde a virtude. E o demônio pode até falar de virtude, mas não pode infundir na alma. Então, às vezes, a pessoa pode falar assim: você não é virtuosa, porque você não tem paciência. Olha como é que você falou, você foi grossa. Alguém falar assim com você: você é muito grossa, você não ama as pessoas, você é grosseira. É o jeito que você fala, a pessoa fala assim com você. Ou seja, dizer que você não tem virtude e até falar de virtude. Se você fosse paciente, seria desse jeito, desse jeito, desse jeito, né? Entendeu? Mas aí você vê que daquilo que ela está falando não tem sentido, porque ela está vivendo uma visão externa. Ela está preocupada só com o que aparece, né? Ela não tem substância naquilo que ela está falando, ela não entende. Você vê que a pessoa não sabe realmente o que é uma paciência. Você vê que ela fala só superficial, porque ela fala de coisas externas, cobra de você comportamentos externos, e você sabe a verdade. Jesus não quer isso. Jesus quer que as coisas sejam na verdade. Jesus não olha para coisas externas. Tem que sair do coração, tem que ser verdadeiro. Ele sabe da minha intenção. Por que que eu falei daquele jeito, né? Ele sabe da minha intenção quando eu fiz tal coisa e só importa isso. Então, aí você defende a verdade, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, e ele sai mais confundido ainda, né? Ele sai mais confundido ainda, porque se ele queria usar de pessoas, circunstância, para te perturbar, e você mais isso confirma Deus, essas circunstâncias você faz igual Jesus, usa delas para tirar um bem, para confirmar mais ainda aquilo que você vive, para se estreitar mais ainda Jesus. Ele fica com raiva, não? Parece que eu faço ela mais rezar. Quanto mais ataque, mais ela reza, mais ela repara, mais ela ama, né? Então ele sai totalmente, ele sai confundido, né? É ao contrário, parece que foi mais usado para te fazer o bem do que o mal. Ele queria usar de circunstâncias de pessoas de forma indireta para te fazer um mal, que é deixar Jesus e ficar perturbada. Mas aí você não fica perturbado, ao contrário, isso faz com que enaltece mais a luz, você confirma, você parece que dá mais valor para aquela verdade de Jesus do que nunca. Ele fica com a cabeça, ele fica passando vergonha, porque, tipo assim, nossa, eu fui usado para fazê-la louvar a Deus, eu fui usado para fazê-la fazer o bem. Nossa, eu acabei sendo instrumento de Deus, eu acabei ajudando Deus. Eu não queria ajudar Deus, eu acabei ajudando Deus. Ele sai passando vergonha, entendeu? Ele sai passando vergonha, nossa. Contrário, mais louvor, mais reparação, mais adoração, mais
Mais união, mais de Jesus ela é quando aproxima, era para ela ser menos de Jesus. Se a pessoa é mais de Jesus ainda, quando ela sofre qualquer tentação, isso serve para ela ser mais, unir mais ainda a ele fica se sentindo confundido. Aí eu fui usada por bem. Eu não queria fazer o bem e acabei fazendo o bem sem. Contra a minha vontade, a minha inteligência foi esmagada, eu fui pisado. Porque eu raciocinei de um jeito, mas eu fui pisado. E aí Jesus foi e usou disso para outro fim. Então ele fica totalmente confundido. E é assim que Jesus fez, é assim que Nossa Senhora fez, é assim que eles nos ensina. Que até das próprias dificuldades, tentações, serve para confirmar mais ainda o bem. Porque Jesus também passou por essas coisas. Então, quando a gente tem a vida de Jesus de exemplo, muitos exemplos também de pessoas que falavam que Jesus era um demônio. Quando Jesus falou que quem crê nele, igual ele falou no Evangelho, né? De ontem, ele falou assim: quem crê em mim não morrerá. Começaram a falar que ele é o demônio, que ele está falando, você está prometendo que as pessoas não vão nem passar pela morte, está querendo ser mais que o pai Abraão, que morreu, né? Aí o que ele está pensando que ele é, né? Então eles entenderam. Então você vê que não tem virtude. Aí Jesus vê, eles nem conhece Deus. Eles falam de um jeito superficial. Então na hora você vê que a pessoa está falando aquilo, mas não tem substância, sabe? Não tem conteúdo. Você vê que é tudo superficial. Na hora você descobre, né? Se é Deus ou se não é. Você percebe, não é uma luz para mim, né? Não é uma luz para mim, porque você vê que não tem sentido. É, o que aquela pessoa está trazendo é superficial aquele comentário. Dá para ver que ela não entendeu nada. Você vê, não, então se adverte na hora, né? É totalmente diferente. Então você consegue entender quando alguém se aproxima e é uma luz para você, aquele comentário, porque é uma correção para você, né? Porque aquilo infunde em você uma paz, aquilo está carregado de substância, de verdade, de entendimento. Aquilo produz aquilo, virtude em você. Se aquele comentário da pessoa produz em você uma coisa, uma virtude, dentro de você, um pensamento bom que você não estava tendo, e aquilo vai criando em você pensamentos bons, é Jesus. Igual quando as meninas estavam falando comigo na live. E cada uma falando, e tudo que foi falado, produz aquilo que está sendo falado, vai tirando de você qualquer perturbação, qualquer mínima preocupaçãozinha, qualquer coisinha que possa deixar Jesus assim descontente, né? Sem liberdade. Aí a pessoa vai falando, e aquilo produz em você aquilo que ela está falando. Produz em você a paz, produz em você o, os conselhos sendo dados. Você vê que é Jesus dando os conselhos, você vê que é de Jesus, porque muda totalmente. E você vê na hora se você acolheu os efeitos disso, a paz. Quando eu fui dormir, nossa, na paz incrível, numa alegria incrível, né? Nossa Senhora, tirou toda aquela enxurrada de preocupação, de coisas que estava vindo, tirou tudo, né? Então eu fui dormir numa paz, numa tranquilidade, na serenidade. Então quem está em paz e sereno e tranquilo? Jesus. Jesus fala, ufa, obrigada por ter feito eu respirar aqui dentro, porque é meu veículo, eu quero respirar. Obrigada. Jesus fica até assim, não, parece que foi lá e deu uma limpa no carro, né? Sabe quando você leva o carro no lava-jato lá? E tira os tapetes, tira o couro lá do banco, tira tudo, né? E dá aquela limpa, pega o aspirador de pó e tira o pó todo que tá lá dentro, porque senão fica ruim para Jesus respirar, fica abafado, né? Fica o carro assim sujo, né? Às vezes com cheiro de mofo, de fechado, com aquele cheiro. Aí você vai lá e dá aquela limpa no carro, de dentro, fora do carro, né? Aí Jesus, aí sabe aquele cheirinho de carro limpo, põe um perfuminho lá dentro. Que delícia que é, né? Entrar no carro quando ele tá assim, né? É assim que Jesus se sente dentro de nós, quando tá tudo em ordem, tudo tranquilo, tudo é paz, naquela pessoa, né? Aí Jesus tem essa sensação, olha, de entrar nesse veículo e descansar e ficar em paz, e ficar tranquilo, né? E poder dirigir esse carro tranquilo, 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 né? Está ali dentro daquela morada, está tudo, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então é isso que ele quer em nós. Então o único que deve nos tocar, como ele falou, porque ele toca em nós constantemente, imagina isso. Você é tocado por Deus, você é tocado pela Trindade.
Você não contempla ela longe de você, imaginando ela lá no céu, não. Você é uma morada para Deus. Então imagina como que Deus quer que seja essa morada, né? Como essa morada, quando você sabe que tem uma pessoa importante para entrar, para vir na sua casa, você tenta fazer o máximo para deixar tudo do mais aconchegante possível e ter tudo o que a pessoa precisa. Você é uma pessoa muito importante para você, igual a gente está falando de uma celebridade, né? Imagina, Deus é essa celebridade, o mais importante do universo, né? Deus é mais importante que tudo. E Ele, o próprio Deus, está descendo para morar dentro de você. A Trindade está descendo para habitar dentro de você, né? Então, essa casa, né, sem descontentamento, perturbação, é essa casa que foi totalmente arrumada, né? Para deixar o mais aconchegante e confortável para ele, né? Então, é assim que, do mesmo modo que a gente faz isso para receber alguém, imagina Deus que toca em nós. Então, nós não podemos deixar ser tocados pelo demônio, né? Que vem de forma indireta. Ser deixado tocar por ele é quando a gente acolhe o pensamento humano, né? É verdade, tem razão. Eu deveria me preocupar com isso mesmo, é verdade. Aí você ouve as calúnias, as contrariedades, né? E fala, realmente. Eu sou essa pessoa mesmo e duvida de que Deus está em você. Duvida da intenção pura que você tem de fazer a vontade de Deus por causa da acusação do outro, que não tem fundamento. Você vê que não tem fundamento o que a pessoa está falando porque ela não está lendo o que você está lendo. Tá? Você vê que está vazio de substância o que ela está falando. É só o que ela vai trazer para você é só o que ela vê externo. E o externo é a casca. A casca não diz nada, né? Do que está lá dentro. Né? Então, o importante aí não é o carro. A pessoa pode até falar, esse carro é ruim demais, na minha opinião, esse carro aí, o pneu é ruim, eu não gosto desse carro. Pode falar o que quiser do carro, mas o importante é quem está lá dentro e operando e dirigindo. Às vezes a pessoa vê, o vidro está escuro, ela não sabe quem está lá dentro dirigindo. Ela fala mal do que ela vê externamente, do que é os olhos dela, porque ela só vai julgar pelo externo. O externo é superficial, então a maioria das coisas que as pessoas vão falar da gente é baseado numa visão externa, do que elas vê naquele momento, né? E elas vão julgar com um amor próprio também delas, do que elas acham que deveria ser, com o julgamento da opinião delas, da forte opinião delas que está na frente. E quando a pessoa fala com opinião própria, com amor próprio, a vista é cega demais. Ela vê muito superficial, entendeu? Aí você na hora vê que não tem fundamento aquilo, então você não quer deixar que nada perturbe. Só Deus pode te tocar. Deus pode te tocar por meio das pessoas, sim. Mas você vai saber, isso vai te infundir uma paz muito grande. Você vai ver que é Deus que está falando aquilo para você claramente, porque vai bater com o que ele diz nos escritos. Você vai ver que bate com as verdades do que ele fala. E quando você vê que é algo que é oposto ao que ele fala, não é Deus. Por isso que você tem, graças a Deus, a gente tem esses escritos, essas verdades, esses estudos. Porque quando você ouvir uma coisa que vai contra isso, contra o que Jesus pensa, né? Contra o que Jesus pensa, na hora você vai advertir que não é ele, né? Justamente você vai julgar pela verdade. Você não está julgando pela sua opinião, você não está julgando pelas suas preferências. Qual que é o seu viés de julgamento? Qual que é o seu ponto? Qual que é a sua balança para pesar a verdade? A palavra. A palavra é sua defesa. A palavra é seu advogado. A palavra é o seu juiz. A palavra é o juiz de qualquer alma. Todos têm que passar pela verdade. Entende? Então, é isso que eu estava falando com a Luísa. Se você está vivendo na verdade, a minha vontade, não tem que ficar se perturbada com nada, porque deve ser os padres, né, que tava falando dela. Deve ser os padres que tava dizendo que com certeza para Jesus estar demorando, ela está nesse estado, ela pode ter feito alguma coisa errada, pode ter pecado, né? Pode ser alguma coisa que ela causou, né? E até Jesus aqui fala uma coisa que tem a ver com o que ela estava pensando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque Jesus ele responde porque sabe o que está passando dentro da pessoa, né? Ele sabe o que está passando dentro da pessoa. Deixa eu ver se eu acho.
É minha filha, pobre filha minha, queres te afligir, não é verdade? Então, queres, então ele está mais preocupado se ela está acolhendo do que com o que está falando. É como que ele, igual ele falou ontem, parece que ele esquece um pouco o que está externamente, né? E se ocupa mais, a preocupação dele é o ciúme da alma. Se aquela pessoa que está lendo vai duvidar do que está vivendo na hora, ou se ela vai, ao contrário, se estreitar mais ainda a Jesus. Então, minha filha, pobre filha minha, queres te afligir, não é verdade? Ah, minha filha, eu faço tanto para te ter em paz, tá vendo? E eles querem te perturbar. Não, deve saber que o primeiro a ficar chateado se tu te ofender seria eu. Então, o próprio Jesus colocaria, daria um jeito de fazer ela entender alguma coisa assim. Se ela tivesse feito alguma coisa. Eu seria o primeiro a ficar chateado. Então, se Jesus é o primeiro, ela perceberia, né? Mas ela própria não percebe. Você vê que ela não percebe isso nela, que está falando. Por quê? Porque não é verdade. E por isso seria o primeiro a dizer-te. E se nada te digo, não te preocupes. Mas quer saber quem é a causa de tudo isso? É o demônio. Ele se corrói de raiva a cada vez que fala dos efeitos de minha vontade. Tá escrevendo o livro do céu, né? Está falando do que significa essas palavras. Está falando, né, do que Jesus está vivendo com Jesus, o que Jesus fala com ela. Nossa, ele fica irado, né? Ele fica irado. Então, a quem se aproxima monta um furor. E não poder dele aproximar-se. Então, aqui fala que não pode tocar, Deus não deixa, né? Ele tocar na pessoa. Não deixa, ele tenta fazer isso de forma indireta. Quem faz a minha vontade diretamente, ele não pode fazer isso, dá a volta e vem quem pode aproximar-se sob aspecto de bem. Às vezes a pessoa vem e fala até, chega assim, parecendo prudência, entendeu? Parece um aspecto de bem, parece que a pessoa está querendo que você tenha uma prudência. Então ela pode até falar de virtude. Da boca dela falar palavras prudência, paciência, mas aí você vê que aquilo que está sendo falado não tem fundamento. Para ter pelo menos a mísera tentativa de perturbar o céu sereno da alma na qual me deleito em habitar. Por isso de longe troveja e relampeja, acreditando fazer com que isso alguma coisa, mas pobrezinho, a força de minha vontade rompe suas pernas. Tá vendo? Ele mesmo é confundido, né? Ele acaba sendo mais instrumento de Deus do que contra Deus. Entendeu? É isso que deixa ele louco, né? Além disso, não é verdade, como você disse. Que vantagem tem o meu estado? Então, ele estava percebendo essa perturbação nela, porque ela está falando que vantagem tem o meu estado. Então, é como se ela pensasse assim: eu estou sendo castigada, né? Porque Jesus não vem, então alguma coisa eu fiz, eu estou sendo. Ela estava pensando em castigo. Ah, é isso, porque depois Jesus vai explicar sobre castigo. Porque ela estava pensando nisso, que ela estava sendo castigada. Alguém pode ter falado isso, né? Você fez alguma coisa de errado para estar passando por isso. Ela pode estar pensando assim: eu fui castigada. Né? Que vantagem tem o meu estado? Deve saber que na alma que faz em verdade a minha vontade, é tal e tanta virtude de meu querer, que no lugar onde esteja dita a alma, se eu me aproximo para mandar castigos, encontrando minha vontade e meu mesmo amor, não quero castigar a mim mesmo nessa alma. Olha para você ver. Seria como castigar ele mesmo, porque é ele que está vivendo naquela pessoa, né? Seria como castigar ele mesmo. É mais. Por ela fico ferido e sem forças, e em lugar de castigar, vou lançar-me nos braços dessa alma, que contém meu querer, meu amor. Me descanso e fico descansado. Então, ele quer tocar, não com castigo, ele quer tocar com amor. Ele quer tocar descansando essa pessoa, né? Ele quer tocar descansando o coração dela, né? Então, é muito incrível, né? É muito incrível. Ela estava pensando uma coisa totalmente errada de Jesus, né? Estava vendo, porque tudo que nos acontece a gente tem que ver como amor. É mais o Jesus se lançando em nossos braços e descansando. E mesmo quando a gente sofre alguma coisa, um sofrimento ele permite, é para a gente sofrer no lugar dele, porque a gente quer isso, não quer? Não quer que ele descanse e que nós soframos no lugar dele, né? Porque se ele tá, porque para ele descansar tem que ter alguém fazendo as vezes dele, né? Então, então ele não aproxima com furor, com raiva, não vê como uma maldade, né? Mas vê ao contrário, filha. Eu estou me deleitando em sua alma. Eu estou descansando em sua alma, né? Ah, se tu soubesse em que aperto de amor me põe e quando sofro, isso aqui eu já falei, né? Então ele não quer isso. Ele não quer, porque ele vem para derramar em amor. Aí ele vê a alma totalmente pensando errado, minimamente descontente com qualquer coisa, perturbada,
preocupada com o que pensam dela, preocupada com mais, com a cabeça dela ocupada, pensando nas situações que aconteceram, no que falaram com ela, ou seja, pensando em si mesma, né? Aí ele não encontra nela disposição para ele se derramar. Ele não encontra nela a disposição, nela atenta a ele, que é aquilo que a gente falou da atenção. E esse carro tem que estar pronto, né? Na hora que falar, vamos ali, até lá na esquina, vamos fazer uma viagem agora. Eu quero pegar esse carro agora e usar ele agora. É agora que eu quero usar esse carro. Esse carro tem que estar à disposição dele, né? Essa morada tem que estar à disposição dele constantemente, né? Então não pode deixar entrar o nada que possa ser contrário a isso, né? Perturbar essa paz, né? Então é muito importante isso, né? Que nós somos esse veículo, né? Essa morada de Deus, que ele só ele pode pôr a mão, só ele que põe a mão, né? Então a gente não pode querer outro dono, né? Colocar outro dono, porque quando a gente tira os pensamentos de Jesus e fica com a perturbação, é como se a gente colocasse outro dono, outra pessoa ali. Não pode de jeito nenhum. Colocasse a nossa pessoa, né? Então é muito sério isso. Então é isso, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Fite. Jesus, eu confio em vós.